Bem, vamos lá. Esse daqui é o projeto Box 2D primeiro. Aqui eu vou explicar mais ou menos algumas configurações do Box 2D. Primeiramente, para você usar o Box 2D, você tem que fazer a importação dele. Esse ES B2 aqui a gente usa geralmente para facilitar, para você não ter que escrever toda hora Box 2D aqui. A primeira coisa que vocês têm que saber do Box 2D é que ele tem três tipos de funções para poder gerar um mundo. O primeiro dele é o mundo, né? Que a criação dele você passa o quê? Você passa a gravidade, que é composta por a direção que a gravidade vai estar indo e qual que é digamos assim, o peso da gravidade. E o do sleep, que seria o quê? Se o objeto ele pode ficar parado assim, ele pode se o mundo não vai sofrer as consequências da gravidade, uma coisa assim, mais ou menos. Bem, daí tem o código padrão do Pygame para iniciar a screen. Uma outra função dele, não uma das três que eu falei, mas uma função, um método de medida, esse pixels por metro. Para que serve isso? É, Vamos supor que você está criando um jogo e você quer, por algum motivo, alterar a resolução dele. Por exemplo, quer deixar ele maior, quer deixar ele menor. Daí você usa esse pixel por metro. O Box 2D, ele usa a medida como todas as medidas padrões. Por exemplo, quilo, metro, segundos, né? Por exemplo, esse pixels por metro é um exemplo disso. Primeira coisa para você fazer para colocar um objeto no mundo, você tem que definir o corpo dele, que é o quê? Primeiro você vai criar, instanciar o objeto, né? Estamos criando aqui uma bola. Aqui você vai falar que posição que ela vai começar, qual que vai ser o ângulo dela e definir que tipo de corpo vai ser ela. Se ela vai ser um corpo dinâmico, que vai se mexer, se vai ser um corpo estático, ou se vai ser um corpo cinemático, que ele se mexe, mas ele não sofre nenhuma ação da gravidade, nenhuma ação da física em si, ele só se mexe. Daí você vai colocar esse objeto no mundo, né? Colocando aqui body, vai dar igual, create body, está criando o corpo. E você tem que fixar, que é o que? Você vai dar as propriedades dessa bola. Esse daqui vai ser um círculo, então coloca aqui a radius 3, que seria o π, né, mas que simplifica aqui. A restituição, agora me pegou, vou ter que dar uma olhada aqui. Restituição, friction e density. Density seria o que? O peso da bola em quilos. Fricção é o atrito dela, que ela vai ter com as outras coisas. E restituição vai ser o quanto que ela vai, por exemplo, pingar. Um exemplo da bola seria, por exemplo, ela vai pingar para sempre. Ela não vai perder o impulso, digamos assim. E 0, ela fica parada. Ela vai só cair e ficar parada. Deixa aqui 0.5 para funcionar. E aí você vai colocar o fixture no mundo também. Você vai passar essas propriedades de novo. Que é basicamente só fazer isso daqui. Tá. Também tô criando uma linha aqui para esse teste que a gente tá criando. A mesma coisa. Geralmente, a única coisa que vai mudar aqui, por exemplo, static body, porque essa linha vai ficar parada. Eu tô passando esse 1 versus ppm, que é para a posição dela alterar conforme eu vou mexendo na proporção da tela, do pixels por metro. A gente vai ter aqui também o shape, basicamente a mesma coisa. A diferença do shape é que você vai passar o edge shape em vez do circle shape, que eu tinha passado ali. Que a gente coloca a linha no mundo e tal. E aqui a gente tem o clock, que serve para dar o tempo no mundo, como a gente já tinha visto anteriormente também. Bem, aqui eu estou fazendo uma função para desenhar a bola. Eu poderia fazer uma função para desenhar os dois? Creio que sim, só fica um pouco mais difícil. Eu poderia ter criado uma função para gerar os dois, essa parte aqui. Mas para poder explicar melhor, ficar um pouco mais fácil de entender, eu achei melhor deixar assim. O que eu estou fazendo aqui? Isso daqui é basicamente só o Pygame desenhando e a posição eu estou passando relacionado ao body position, que é o que ele está pegando aqui do Box 2D.
Ou seja, o Box 2D em si, ele não vai fazer a física acontecer no Pygame, ele não é tão simples assim. Você tem que passar para o próprio Pygame qual que é a posição que o Box 2D está calculando. E daí o Pygame que vai desenhar normal, como se fosse, por exemplo, como se estivesse passando para ele realmente manual, mas não, é o Box 2D que está passando. Aqui é a linha que eu estou passando, é basicamente o mesmo código. Isso daqui é praticamente a mesma coisa do Pygame normal, só desenhar, não tem nenhuma diferença. A única diferença é que eu estou passando o body position para eles. E aqui eu estou passando body fixtures, porque isso daqui é uma linha, né? O que você vai precisar também? O word step é o que vai definir o... É como se fosse o próprio clock no box 2D. Ele vai definir o passo do que vai ocorrer, em quantos pixels vai ocorrer isso. Então, estou colocando aqui 1 por 30, né? 8.3. Esse update physics é o que vai dar o clock no jogo, o tempo. Apagando a tela, desenhando, isso aqui a gente já viu também. Eu vou colocar aqui para rodar só para vocês terem uma ideia do qual que é, o que faz esse código. E tem a nossa bola. É um código bem simples mesmo, mas só para exemplificar, né? Tá? Eu vou alterar uma configuração aqui só para vocês terem ideia de como que ele vai funcionar. Restitution, que eu falei. Se eu colocar, por exemplo, 0 aqui, ela não vai pingar. Vamos lá. E... Pau. Não funcionou. Acho que eu esqueci de salvar. Espera um pouquinho. E... Acho que eu tenho que tirar o restitution da linha também. Pronto. Salvar. Isso. Viu? Aí ela não pinga. Então, ou seja, os dois corpos têm que estar com uma característica similar, por exemplo. A linha não teria por que deixar, realmente, porque a linha ela não vai pular, né? Mas a bola, sim. Vamos lá. Aí você vê ela pingando. Ela pinga até um pouco menos, porque não está somando o restitution das duas. Mas se eu colocar, por exemplo, um aqui, provavelmente acho que ela vai pular pra sempre aqui. Ela não vai parar de pular. Ela não vai perder o impulso, como seria numa física normalmente. Outra coisa, por exemplo, essa densidade e o peso. Não sei se aqui ele vai chegar a fazer alguma diferença. Eu acho que isso é mais pra quando tiverem dois corpos em atrito. Mas, por exemplo, se você quiser dar um peso pro seu personagem, ou qual que vai ser digamos, a força dele, você poderia colocar tanto no peso quanto na friction, né? Seria a resistência dele, entre aspas. Bem, é isso, gente. Eu espero que tenha ficado bem explicado e é isso aí. Obrigado, até mais.